Olá, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Estamos aqui mais uma vez hoje, de uma oportunidade com muito carinho. Segue meu abraço a todos que fazem parte desta casa, essa casa de amor, o GEPEC, que é um grande hospital de almas, um lugar de acolhimento, crescimento espiritual. Com as atividades que agora nós estamos fazendo possível, para estarmos conectados com Deus e assim que o nosso querido Pai permitir, que seja logo, seja breve, nós vamos poder transitar livremente e assim voltar às atividades de praxe lá no nosso querido Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Então oremos juntos para que isso venha a ocorrer o mais cedo possível, Querido Senhor, Deus Pai, de amor e bondade, infinita misericórdia, obrigada, Pai, por tudo que nos alcança a cada dia, a bênção da vida, podermos estar encarnados aqui na Terra, vivenciando as nossas experiências, o nosso aprendizado espiritual. Querido Pai, abençoa todos nós que aqui nos encontramos, com seu infinito amor, seu carinho, seu olhar, sempre atencioso para cada criatura que colocas na sua obra. Através do nosso querido Mestre Jesus, possamos ser conduzidos o mais rápido possível para perto de Ti. E assim, querido Pai, possamos contribuir cada vez mais na Sua obra. Abençoa todos nós que estamos neste momento conectados com a espiritualidade maior, essa oportunidade que temos de nos instruir, de alimentar as nossas almas com o pão divino. Sede conosco hoje e sempre, que assim seja. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. O evangelista Lucas, ele relata no seu evangelho que certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, chegaram-se a ele muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. O mestre respeitava e entendia cada ser humano no seu íntimo, o que as pessoas traziam em seus corações. Jesus, portanto, ele era muito indulgente. Quando a gente fala em indulgência, isso nos remete à questão 886 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E os espíritos falam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É nesse contexto que Jesus entende ser caridade. Ou como dizia o apóstolo Paulo nas suas cartas, caridade entendendo-se como amor. Então, quando nós amamos, nós temos que ser bons, infinitamente bons para qualquer um que esteja conosco. Temos que ser indulgentes com as imperfeições alheias. E essa indulgência é aceitar que não somos perfeitos, pelo menos ainda não somos. Não atingimos um grau de perfeição que vá nos conduzir a sermos espíritos puros. Não. Ainda todos que estamos aqui estagiando na Terra, temos as nossas imperfeições. Elas só mudam de pessoa para pessoa. Então, quando eu aceito a imperfeição do outro,
Eu entendo que a única coisa que nos diferencia são as virtudes e imperfeições. Eu entendo a imperfeição do outro e gostaria que o outro entendesse que eu ainda não logrei êxito em burilar essa imperfeição que eu tenho. Uma dessas, imperfeições. Porque estamos aqui na Terra aprendendo através do amor, aprendendo através da dor, a cada dia a nos tornarmos pessoas melhores, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Então o mestre, ele respeitava e entendia cada um no seu íntimo, no seu coração. E por isso que ele não repelia a ninguém. Ao contrário, por onde Jesus passava, viam-se publicanos, pessoas de má índole, ladrões, meretrizes, que é o que nós conhecemos hoje como prostitutas, pessoas de má vida, coxos, doentes, necessitados, pessoas de toda a má sorte, vamos dizer assim, acompanhavam Jesus. E esse comportamento do mestre deu ensejo à crítica de muitas pessoas, em especial de quem? Dos fariseus, que ficavam escandalizados, ficavam murmurando, fazendo comentários sobre o mestre. Olha só lá esse tal Jesus, como ele acolhe pecadores e até come com eles. E foi no momento que fizeram esse tipo de comentário que Jesus, em resposta a esse tipo de crítica, ele começou a contar a parábola. Qual de vós outros é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu, até que ela seja encontrada? E que depois de a encontrar, não a põe sobre seus ombros, cheio de gosto, e após chegar em casa, chama seus amigos e vizinhos, dizendo para todos: alegrai-vos comigo, porque hoje eu achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vejam, meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo tem também uma passagem de Jesus que ele fala: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é aquele doente da alma. Quem precisa ser procurado, buscado, resgatado é aquele que se perdeu. Então Jesus, com essa parábola, ele nos propiciou a mais efusiva demonstração do amor, quando ele assevera que o bom pastor, do amor do Pai, do amor de Deus, quando ele assevera que o bom pastor deixa 99 ovelhas no deserto para salvar uma que estava perdida, que se importa com cada uma de suas ovelhas, cada uma dessas ovelhas que fazem parte desse rebanho. Então entendamos que Jesus, como diz também os Espíritos no Livro dos Espíritos, que o Espírito mais perfeito que a Terra já pôde ter conhecimento para nos servir de guia e modelo é Jesus. Jesus é o nosso pastor. Enquanto estamos aqui, nessa fazenda, vamos dizer assim, nesse sítio chamado Terra. Jesus que nos conduz. Ele é esse pastor que se preocupa com cada um de nós que se encontra perdido. Perdido no sentido de não saber realizar suas escolhas aqui na Terra
para que essas escolhas lhe façam bem e façam bem a outrem também. Então, não é possível que alguém, diante da magnitude, né, desse ensino de Jesus, dessa parábola, que nunca nós estamos desamparados, mesmo quando nós nos afastamos do rebanho, há aquele que se preocupa com o nosso retorno, aquele que se preocupa em nos encontrar, sendo que nós é que deveríamos buscá-lo, nós que deveríamos sempre estarmos atrás, né, seguindo Jesus, seguindo o nosso pastor. Mas como as coisas terrenas, o mundo material, nos atrai tanto, chega a obnubilar a nossa visão diante das coisas espirituais, nós acabamos nos afastando do Mestre, dos seus ensinos, das suas lições morais. Morais no sentido de lições morais cristãs, aprendendo a perdoar, aprendendo a não julgar, aprendendo a amar. Então, diante desse ensinamento, a gente não tem como duvidar da misericórdia divina. O que move o mundo que estamos habitando nesse momento é a misericórdia divina, é a misericórdia do Pai. Deus, Ele compreende que todos nós estamos na infância espiritual e nos dá a possibilidade de crescimento constante, principalmente através das reencarnações. Então, toda vez que estamos em erro, estamos em equívoco e desencarnamos, temos a possibilidade, né, uma nova proposta de retornarmos, reencarnarmos e fazermos melhor e sermos bem melhor. Então o sentido é claro. Deus, através dos seus prepostos, através de Jesus, através do anjo guardião, através dos santos, dos guias, dos mentores, dos espíritos de luz, são muitos aqueles que querem nos auxiliar e Deus, através de cada um dos seus prepostos, tudo faz no intento de encaminhar o ser humano que se perdeu, encaminhar aquele que está trilhando um caminho árduo, mas que ele seja conduzido para Deus. Ou seja, o próprio Pai quer que o filho pródigo retorne à casa. Qual o pai que não quer? O pai que ama verdadeiramente seu filho não quer que seu filho retorne para o lar. E a partir do momento que somos criados simples e ignorantes, vamos evoluindo desde o princípio inteligente, estagiando nos reinos da natureza, alcançando a humanidade, o espírito humano e caminhando para a angelitude. Nesse trajeto, a partir do momento que Deus nos cria, nós passamos por todo esse trajeto para quê? Para voltarmos para Deus, para estarmos com Ele, aperfeiçoados, quer dizer, fortalecidos, transformados, aprimorados, através de todos os instrumentos que Deus mesmo coloca à disposição através de suas leis. Isso é lindo. Então, foi nesse mesmo entendimento do bom pastor que busca a sua ovelha perdida que Jesus foi buscar a querida Madalena,
à beira do abismo, né, nos vícios, nas ilusões, na vaidade. Ela que foi considerada por muitos evangelistas como uma meretriz, uma informação que foi corroborada pelo mundo espiritual através do espírito de Amélia Rodrigues, de Emmanuel, o espírito de Humberto de Campos, dentre outros. Então, Madalena passa por essa transformação a partir do momento que ela volta para o rebanho. Ela é resgatada pelo bom pastor, por Jesus. E assim como Madalena, também Zaqueu. Zaqueu, publicano, odiado por todos por trabalhar para Roma, por ser um cobrador de impostos. Mas, ora, o próprio Levi, ou seja, Mateus, que mais tarde se torna apóstolo de Jesus, um dos seus discípulos, também era cobrador de impostos. Era um publicano. Então o mestre, ele atraía todos aqueles que precisavam de transformação, de reforma. E aqueles que eram tocados, verdadeiramente aceitavam essa nova proposta, aderiam ao rebanho. Não se perdiam mais. Então, nesse mesmo entendimento, Jesus, ele toca o coração de Maria Madalena, ele toca o coração de Zaqueu, ele toca o coração do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Somos chamados infinitamente, constantemente. Só não temos ouvidos de ouvir a esse chamado. Então, com essa mesma intenção, os verdadeiros mensageiros do Cristo, os seus discípulos, aqueles que também conviveram com Jesus, eles acabam por buscar esse trabalho como um bom pastor. Eles vão buscar aqueles que se avizinham nos precipícios da miséria, do crime, das viciações, de toda a problemática moral. Os discípulos, aqueles que são seguidores, verdadeiros seguidores do Mestre, aderem a essa proposta. Então, dessa mesma forma são os emissários do alto, que vêm e nos advertem constantemente, todos nós que estamos aqui encarnados e temos os nossos problemas. Porque estamos aqui encarnados, provavelmente em algum tipo de expiação, alguma prova, alguma missão. Então, temos os nossos desafios para superar. E os emissários do alto estão constantemente querendo nos auxiliar, mas nós não nos abrimos a esse auxílio. Nós continuamos no pasto, perdidos, sem trilhar um caminho certo. Então, da mesma forma que Jesus em espírito, ele vem e se manifesta para Paulo, para Saulo, que se torna Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele convida Paulo para abandonar todo aquele ódio que ele tinha, o fanatismo, que ele estava ali perseguindo os cristãos. Então, aquela idolatria da Torá, aquela fé enrijecida. Jesus faz esse convite para Paulo. Abandonar os erros do passado e ingressar na boa senda. Os arautos do céu, eles também agem incessantemente por nós, empenhados em subtrair a fé cega de um. As pessoas seguem determinados dogmas
religiões, sem nenhum tipo de questionamento. Assim também como seguem determinados grupos que estão na moda, que estão no erro, mas só porque todos estão fazendo, cegos também, sem questionar, vão, né? Como se fosse um atavismo, aquela manada, porque não fazem nenhum tipo de questionamento. O que é que isso pode me edificar? O que é que isso pode me fortalecer como ser humano? Me tornar uma pessoa melhor? Então, nós ficamos assim, cegos, intolerantes. Aí começamos a nos tornar vítimas dos outros, do mundo, de tudo. E passamos a cultivar o ódio, a raiva, o rancor, o preconceito. Tudo isso porque não estamos nos dando a oportunidade de ouvirmos o aconselhamento dos bons espíritos. Nesse corpo denso que nós agora ocupamos, que estamos usando enquanto encarnados aqui na Terra, para o exercício de todo esse aprendizado que eu falei, esse corpo ele oferece resistências à assimilação dessas inspirações que nos são transmitidas. Teremos aquele que vai dizer, mas eu não sou médium. Não. Os espíritos falam que muitas vezes são os desencarnados que nos conduzem. Por quê? Estamos recebendo, através de várias frequências, o tempo inteiro, informações do mundo espiritual. O problema é que tipo de informação que eu deixo penetrar na minha alma. Que tipo de informação que eu me permito escutar? Qual a informação que me interessa? Por quê? A depender de como eu vibro, de como eu estou vivendo, eu vou permitir que determinadas informações cheguem para mim. Se eu sou uma pessoa que eu não estou nem aí para o mundo espiritual, só quero saber das coisas da terra, se eu optei em viver para Mamon, tudo que poderia me beneficiar no mundo espiritual é obstaculizado por mim mesmo. Porque se não é do meu interesse, eu não presto atenção. Então, além de estarmos num corpo denso, claro que eu desencarno, eu estou em outra dimensão, então muitas coisas não vão fazer mais efeito para mim. Eu vou estar numa dimensão em que tempo e espaço não vão condizer com o que estamos vivendo agora. Aí eu começo a prestar mais atenção às coisas à minha volta. E no meu corpo espiritual, já sem um corpo orgânico, sem a carne, eu tenho uma sensibilidade maior, uma percepção de tudo que me acontece como espírito. Então eu consigo ter mais acesso às informações quando eu estou fora do corpo. Então, para dificultar mais ainda esse nosso acesso ao auxílio espiritual, os mentores espirituais, eles nos dedicam o tempo inteiro o auxílio, mas nós não temos o hábito de ouvi-los. Nós não criamos, não nos educamos para ouvir os bons espíritos. Nós não temos o hábito da prece, diariamente. O ideal seria a prece constante, viver em prece. Imagine viver em prece.
Aí, quando a gente pensa que uma pessoa vive em prece, a gente vai remeter o nosso pensamento àqueles que consideramos santos na humanidade, porque faziam bem o tempo inteiro. O que importava era sempre fazer o bem ao próximo. Eram aqueles que saíam de si para doar-se. Mas a realidade é que essas pessoas existem, mas são poucas. Por quê? Poucos são aqueles que abraçam a proposta de viver uma vida com base nos ensinos morais cristãos. No entanto, tanto em nossa vida cotidiana, no dia a dia, quando estamos em vigília, acordados, fazendo as nossas atividades, principalmente naqueles momentos de reflexão, ou até no momento de repouso, quando estamos dormindo, o que é que ocorre quando eu durmo? Quando eu durmo, eu me emancipo, ou seja, me liberto parcialmente do meu corpo. O meu espírito ele tem uma liberdade parcial. E é assim, se me liberto, que nós voltamos no espaço onde melhor nós podemos sentir as influências. Podemos ter contato com aqueles que realmente se importam conosco. Claro que também podemos ter contato com aqueles que nos perseguem. Daí o grau de importância que temos que dar à oração, quando vamos dormir, a fazer uma boa reflexão, a meditarmos, para que quando nós estivermos adormecidos, sejamos encaminhados àqueles que nos amam, àqueles que nos querem bem, para que possam nos aconselhar, para que possam conversar conosco, ter contato conosco e assim nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa vida. É assim que muitas vezes a espiritualidade maior trabalha. Se você tiver contato com os livros de autoria espiritual de André Luiz, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, os relatos são inúmeros. Espíritos aguardando que nós adormeçamos para poderem prestar auxílio. Porque nós não prestamos muita atenção nas coisas espirituais quando estamos vivenciando o nosso dia a dia aqui na Terra. Nós prestamos atenção às coisas de Deus, ao mundo espiritual, quando nós paramos e nos conectamos. E como não temos o hábito de estarmos conectados constantemente, os espíritos aproveitam o momento do sono para trabalhar conosco. Então, o convite generoso que Jesus fez ao nosso querido Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, é também feito todos os dias a cada um de nós. Cada um de nós temos a nossa estrada de Damasco. Estamos trilhando a nossa estrada. E Jesus constantemente está nos aparecendo, nos alertando, nos aconselhando. Mas será quando que nós vamos ter a atitude do querido Paulo? De mudar, de deixar as coisas do passado no passado e agir completamente transformado, agir diferente e viver no Cristo e permitir que o Cristo viva em nós. Então, é ainda nessa parábola da ovelha perdida, essa ovelha perdida que muitas vezes cada um de nós aqui nos sentimos como essa ovelha perdida, estamos perdidos nesse mundo de Deus.
Jesus ele termina dizendo que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 de justos que não necessitam de arrependimento. Então, os bons espíritos não estão preocupados com aquele que está fazendo bem, porque aquele que está fazendo bem está no caminho certo. A partir do momento que nós nos desviamos do caminho que leva para Deus, é que começamos a preocupar. Nos tornamos a ovelha perdida. Mas quando retornamos para Cristo, verdadeiramente arrependido, porque tem arrependimento de mentira, tem o arrependimento, quando a gente fala arrependimento sincero, e o arrependimento que não é sincero. O arrependimento sincero é o arrependimento que nos transforma, que nos modifica. É aquele arrependimento que a gente vira assim, nossa, realmente agora tem que ser diferente. Não pode ser mais do mesmo jeito. E eu mudo minha atitude e me torno um ser humano melhor. Mas o arrependimento que a gente diz que não é sincero, o arrependimento de mentira, né? Que não é sincero, é aquele arrependimento por conveniência. Que nós fazemos algo e não deu certo, começamos a sofrer e a gente se arrepende, vira assim, não, me arrependo, não quero mais isso não vou mais fazer. E aí, na primeira oportunidade de sermos diferentes, caímos em tentação e agimos da mesma forma. Então, aquele arrependimento não foi um arrependimento sincero. Foi um arrependimento por conveniência. Então, quando Jesus diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, por isso que cada um que ele trabalhava, que ele auxiliava, ele dizia, vá e não peques mais. Ou seja, modifique sua atitude, seja diferente. Não caia mais em erro. Então há mais alegria nesse pecador que se arrepende do que nos 99 justos que não necessitam de arrependimento. E com essa assertiva, Jesus, ele simplesmente fulminou a crença inverossímil na condenação eterna. São muitas as pessoas ainda que pensam nessa condenação no inferno, no fogo do inferno eterno, na condenação eterna e irremissível das almas. Aquela preocupação que as pessoas têm, né, de ficar queimando no fogo do inferno. Não. Jesus vem e simplesmente com essa parábola nos mostra que a misericórdia do Pai é infinita. Nós nunca estaremos desamparados. Qual pai que vai querer o nosso mal? Que sabendo que não estamos preparados para tirar uma nota melhor, e aí, porque nós perdemos o ano, o pai simplesmente vai nos abandonar. Não. Ele nos dará uma nova chance de estudarmos mais e continuarmos aprendendo na nossa escola da vida. Então, o ponto alto dessa parábola das ovelhas, meus queridos, é aquele quando o dedicado pastor, o querido Jesus, diz que esse pastor se encheu de júbilo ao encontrar a ovelha perdida. Diante desse evento, ele convida todos os parentes, amigos, vizinhos para festejarem com ele esse momento auspicioso. Verdadeiramente, os Espíritos do Senhor, eles se alegram, eles se regozijam quando conseguem fazer que um pecador deixe de continuar errando e se decida a trilhar um caminho do bem e do reajustamento. Então,
ensinando a parábola da ovelha perdida, Jesus tinha em mente se dirigir àquele que é egoísta, rico, avarento, ao pobre que é revoltado, ao pai que não educa, ao filho que é ingrato, né? As pessoas que são preguiçosas, aquele que é religioso, mas prega em verdades, na ilusão, né, dos que estão na fé cega, aquele que está casado e adultera, né, o cônjuge adúltero, aos viciados, aos criminosos de toda monta, enfim, todos aqueles que abandonam o caminho reto e se enveredam pela porta larga. Entretanto, para que haja alegria nos planos espirituais, pela conversão dessas ovelhas desgarradas, dessas ovelhas perdidas, é indispensável que haja uma decisão firme e decisiva de não voltar mais a abandonar o rebanho, ou seja, a não se afastar mais do bom pastor, porque o nosso querido e bom pastor ama as suas ovelhas incondicionalmente, tendo chegado ao ponto de ter dado a vida por todos nós. Por fim, meus amigos, Deus não quer exterminar os que fracassam. Deus é o Criador. Ele quer sempre agregar valor à sua obra. Deus não quer destruir nada que Ele faz. Então, Ele não quer exterminar aquele que está em erro. Pois os que erram e se extraviam, muitas vezes estão fazendo isso por ignorância, não porque querem. E mesmo que quisesse, seria um querer ignorante. Porque os Espíritos nos esclarecem que quando nós conhecemos o bem, nós já não queremos mais conta com o mal. Dessa forma, Jesus sempre encontra um meio de enviar socorro necessário para todos nós que somos criaturas do Pai, criadas por esse Deus maravilhoso, né? Na nossa simplicidade, na nossa ignorância. Ele sempre nos dá a possibilidade de amadurecermos, de crescermos e sermos melhores. Porque as obras de Deus não foram feitas para morrer. Não foram feitas para morrer. O que nós vemos em toda essa criação divina, todo esse universo, são transformações. E nós estamos sempre nesse aprendizado, nos transformando. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca. Que lindo! Portanto, queridos amigos, permaneçamos na companhia de Jesus, não só sob o seu amparo, mas seguindo o seu exemplo. O nosso guia, o nosso modelo, cuidando daqueles que estão à nossa volta, no nosso próprio rebanho, a nossa família, no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho, nas nossas atividades em comum. São oportunidades que temos de estar em contato com o outro e observarmos se está precisando de algo, de algum amparo, de algum aconselhamento. Às vezes somente de atenção, de ser ouvido. Então, que nós consigamos dar oportunidade ao nosso próximo em falar o que sente, o que vai no coração. E assim, conhecendo o outro, possamos ajudá-lo, auxiliá-lo. Porque
Quando a gente segue o modelo de Jesus, nós nos comprometemos em também sermos pastores. Assim como somos co-criadores divinos, co-criadores de Deus, nós somos pastores a serviço do grande pastor, que é o nosso querido Mestre Jesus. Então, dessa forma, roguemos ao Pai, na infinita bondade, que nos renove no seu amor, para que sejamos mais tolerantes, para que sejamos mais atenciosos, para que nós saibamos reconhecer quando nos sentimos perdidos, afastados do bom pastor, que nós tenhamos a humildade de nos voltarmos ao Cristo e pedir o verdadeiro auxílio. Querido Jesus, agradecemos por todas essas informações desta noite. Agradecemos por saber que nunca estamos sozinhos, que o amparo é constante, que devemos confiar na providência divina. E é nela que renovamos a nossa força, a nossa fé, acreditando que o Pai amoroso sempre quer o melhor para todos nós. Que saibamos recorrer ao amparo espiritual através da prece, que cultivemos esse hábito para conectarmos com o alto e assim receber o auxílio dos espíritos de luz, dos nossos mentores, daqueles que estão em agonia querendo nos auxiliar e muitas vezes nós não lhes damos condição de chegarem até nós. Que nós reconheçamos que precisamos buscar mais Deus, de estarmos mais próximos àquele que nos deu a vida, de entendermos que há sempre um propósito num desígnio divino, que nada, não existe acaso para Deus. Que nós saibamos buscar esse auxílio para nos resignarmos diante das provas que vivenciamos. Querido Jesus, se faz presente no nosso lar, na nossa família, se faz presente para aqueles que muitas vezes ignoramos por nossa infantilidade espiritual e fingirmos não vermos as suas necessidades, se não estamos ainda preparados para prestar o verdadeiro auxílio como os Espíritos fazem para conosco, que saibamos pelo menos lembrar de cada um desses necessitados através da prece. Que auxiliemos através dos fluidos que neste momento produzimos, levando amor àqueles corações endurecidos no erro, levando amor àqueles que estão sem esperança diante de doenças,
diante de tragédias, levando amor àqueles que não sabem mais o seu lugar no mundo. Que através da prece, esse fluido chegue a cada coração desses companheiros. Que Deus esteja com todos nós infinitamente na sua luz. Que assim seja. Amém, irmãos. Obrigada, Jesus. Ficam com Deus. Muita paz, muita luz. Beijo.